Começa agora o culto da Igreja Nova Aliança com Cristo, com o pastor Evanildo Gomes. Reúna sua família, chame seus amigos e vamos adorar ao Senhor de todo o coração. Não se distraia, pois Deus tem uma palavra para a sua vida e que Deus abençoe. Glória a Deus, paz do Senhor Jesus, igreja. Está começando mais um culto da família que traz o tema como posso aprender a confiar em Deus. Vamos dar uma salva de palmas bem forte para Jesus. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Estamos ao vivo para o Brasil e para o mundo, com muita alegria. Nós estamos aqui no primeiro dia da semana. Estamos aqui para agradecer a Deus por mais uma semana e também pedir a bênção para estar iniciando mais uma semana na presença do Senhor, tendo a sua direção, a sua graça, seu amor, seu favor, não é verdade? Então, nesse momento, quero convidar toda a igreja para ficar de pé. Nós vamos estar orando, pedindo a Deus, aleluia, nos humilhando na presença do Senhor, né? Pedindo perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, e vamos estar pedindo a bênção para mais um culto, para mais uma semana, em nome do Senhor Jesus. Oremos ao nosso Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, Deus maravilhoso, Deus fiel. Pai, estamos aqui na Tua presença, Pai. Queremos Te agradecer, Senhor, por essa semana que se passou, por essa semana que se inicia, Pai. Muito obrigado, Pai, por Tua bondade, por Tua graça, pelo Teu favor. Queremos nos humilhar diante de Ti, Pai, Te pedindo perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, Senhor. Tenha misericórdia de nós, Pai. Receba, aceite, Pai, o nosso pedido de perdão e nos abençoa, Pai. Deixa o nosso coração puro. Queremos estar com o nosso coração puro e limpo para adorar ao Senhor e que o Senhor possa receber o nosso louvor, a nossa adoração, aleluia, com o nosso coração limpo e puro, Pai, na presença do Senhor. Seja conosco, Pai, derrama da Tua graça sobre a Tua igreja nesta noite, sobre a vida de todos que estão nos ouvindo online, Pai, todos que estão em suas casas, mas fizeram das suas casas um lugar de adoração. Pai, seja com todos nós, seja com a igreja presente, seja com a igreja online, seja com todo o corpo do Senhor que está unido, reunidos no Teu nome, seja com Ele, sonda os nossos corações e entrega a bênção para cada um de nós, segundo as nossas necessidades. Esteja na frente deste trabalho, Pai, conduza, Pai, usa a minha vida, dê-nos a direção nesta noite, opera sinais e maravilhas em nossas vidas, alegra os nossos corações e derrama da Tua graça, da Tua bênção sobre o Teu povo. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Vamos louvar a Deus, aleluia, com o nosso momento de louvor. Eu peço a você que está online, não fique perambulando pela internet. Nesse momento você deixe o seu smartphone em algum lugar que você possa ouvir, ou coloca aí no Bluetooth do som da sua casa, do seu carro, aonde você estiver. Faça desse momento um momento especial, um momento, aleluia, um momento seu com Deus, onde você vai adorar a Ele em espírito e em verdade, e nem nada pode nos distrair, nada venha tirar a nossa atenção da nossa adoração ao nosso Rei. Estamos diante do nosso Deus, então não podemos deixar que nem coisas nem pessoas venham, aleluia, atrapalhar de nós adorarmos o nosso Deus com liberdade, com toda dedicação e entrega
para Ele nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Se você puder compartilhar para que mais pessoas possam ouvir este culto, participar deste culto, encaminha aí esse link para mais pessoas, para que mais pessoas possam estar unidos para adorar o nome do nosso Deus. Vamos adorar o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos dizer para Ele que nós queremos mais de Ti. Nós queremos mais do Senhor e que Ele cresça e que nós diminua nessa noite. Em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Oh Espírito Santo, sim, Jesus. Nós te adoramos, Senhor. Aleluia, Senhor. Vamos declarar nessa noite. Só os que necessitam, diga. Aleluia. Vamos dizer menos de mim. Menos de mim. Sim, meu Deus. Menos de mim. Diga mais uma vez. Menos de mim. Sim, meu Deus. Menos de mim. Vamos declarar de todo o nosso coração. Peça para Ele. Sim, meu Deus, é disso que nós precisamos. Menos de mim. Menos de mim. Sim, meu Deus. Menos de mim. Mais uma vez, diga. Menos de mim.
seus olhos, querido. Aleluia. Essa canção é a canção que dá nome ao nosso CD, ao nosso disco. E quando nós ouvimos essa canção, no meu coração eu senti o desejo de gravá-la, porque eu sinto no meu coração que nós, o Brasil, precisamos cantar essa canção. Verdade, Jesus. Eu sinto que nós, como igreja, precisamos voltar a Jesus, trazer Jesus de volta para o centro da nossa vida. Eu sinto que nós temos tirado Jesus do centro do Evangelho, temos colocado milagres e sonhos no centro do Evangelho. Verdade, sim. Deus tem milagre para a sua vida, sim ou não? Deus tem cura para você, sim ou não? Deus tem prosperidade para a tua vida, sim ou não? Sim, tudo isso foi comprado lá na cruz, mas Jesus é o centro do Evangelho. Nós temos que deixar de ser uma igreja que tem buscado o Senhor por aquilo que Ele pode dar. Sim. Uma igreja que tem se envolvido com Deus. Uma igreja que tem buscado a presença do Senhor simplesmente porque Ele vai mudar a minha vida, porque Ele vai me prosperar, porque Ele vai mudar o meu casamento, porque Ele vai me curar. Tudo isso Verdade. é um presente de Deus para a tua vida. Mas o motivo de você e eu nos relacionarmos com Deus é porque nós o amamos e nós o queremos. Mesmo sem casa, mesmo sem carro, Oh, glória a Deus. mesmo sem um casamento feliz, Sim, Jesus. mesmo sem dinheiro no banco, mesmo com a despensa vazia, Ele é o centro do Evangelho. É Ele que nós buscamos, é Ele que nós adoramos, porque dEle, por Ele e para Ele foram feitas todas as coisas. Tudo que foi feito estava dentro dEle. A minha vida, a sua casa, tudo que você tem é dEle, tudo pertence a Ele. Então levante as suas mãos e comece a dizer: Jesus, cresça na minha vida. Peça para Ele Comece a nessa fazer uma noite. oração agora como igreja. Queridos, pra Ele aonde crescer em CD sua rodar vida. no Brasil, essa ministração estará sendo rodada. Por onde rodar esse CD no Brasil, as pessoas ouvirão a sua oração agora. Comece a orar pela igreja brasileira. Comece a orar por você. Comece a orar por mim. Porque Jesus tem que ser o centro do Evangelho. Jesus tem que ser o centro de todas as coisas. Erga a sua voz agora em intercessão. Interceda. Ore pela igreja agora. Ore pela igreja agora. Levante a sua voz e diga: Jesus, Tu és o centro do Evangelho. Aleluia. Vamos continuar dizendo para Ele, declarando para Ele que Ele cresça, que nós diminua. Vamos declarar para Ele nessa Deixa o noite. Brasil ouvir a sua oração agora. Levante a sua voz e ore, ore, Você ore. sente que você depende de Deus, que você precisa de Deus, que você precisa mais de Deus. Essa é Ele nessa noite. Começa a Ele cresça, que você ore pelo Brasil. Ore por um avivamento verdadeiro, genuíno. Jesus é o avivamento. Ele é a presença de Deus essa noite. Ele é o avivamento para a tua vida, para a tua Peça casa. o avivamento do Senhor para a sua vida. Se você não fala em línguas, fale agora em nome de Jesus. Se você não é renovado, seja renovado agora em nome de Jesus. Aleluia. Oh, Espírito Santo, sinta a presença de Deus, igreja. Sinta a presença do Espírito Santo agindo em sua vida, agindo na sua casa, agindo em sua família. Sinta o som de Deus nessa noite. Que Ele cresça e eu diminua. Cante igreja do Brasil, igreja brasileira, cante. Que Ele cresça, que Ele cresça, que Ele cresça. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que Ele cresça. Aleluia. Cante, igreja. Que Ele apareça, eu me
Feche os seus olhos. Cante mais uma vez que ele cresça. Que ele cresça. Sim, Pai, sempre, Que eu Pai, sempre. diminua. Que ele apareça. Aleluia. Eu me constranja com a sua glória. E as palmas engrandecem o nome de Jesus. Glórias a Deus. Amém, meus irmãos. Aleluia. Vamos continuar adorando o nome do nosso Deus. Agora com os nossos dízimos de oferta. Glórias a Deus. Convido vocês para abrirem suas Bíblias em Lucas, capítulo 16. Lucas, capítulo 16, versículo 10, que diz assim: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Amém, igreja? Quantos podem dizer glória a Deus por essa palavra? Glória a Deus por essa palavra, igreja. Muitas vezes nós queremos justificar a nossa falta de generosidade, a nossa falta de honra ao Senhor. Não é verdade? Queremos justificar dizendo, né, que temos pouco, né, falando que não tem, ou até mesmo que não temos, né, ou deixamos de ser fiel a Deus, né, quando estamos numa situação, né, de prova, de dificuldade, né, ou estamos no começo, né, de algo que vai se tornar algo grande, né, ou que esperamos algo grande acontecer em nossas vidas, e muitas vezes deixamos de ser fiel ao Senhor, né? E falamos: quando eu tiver muito, eu vou honrar o Senhor. Quando eu tiver muito, eu vou ser generoso. Mas isso é uma pura ilusão, igreja, que a nossa alma, muitas vezes, a nossa mente, né, diz, porque a palavra de Deus diz que quem é fiel no pouco, também é fiel no muito, né? E quem é injusto no pouco também será injusto no muito. Então é no pouco que Deus sonda a nós, né? Tem um ditado que fala, né, fala assim que aquele que o ladrão que rouba uma galinha, né, fala que rouba também um carro, né? Tem um ditado que as pessoas falam assim, e é verdade, igreja. Igual eu dei um testemunho aqui outro dia desse, né? Eu trabalhando numa padaria, o cara jogava lá moeda de 50 centavos, jogava lá nota de R$2, né? E eu devolvia, né? Então, a pessoa que pega ali 50 centavos, R$2 de alguém, ele vai roubar 50, vai roubar 100, né? Então, Deus realmente, ele nos sonda, no momento de dificuldade, no momento que você está crescendo, que você ainda é pequeno, é que Deus sonda os corações, não é verdade? Então, eu acredito que até uma criança, quando Deus olha para o coração de uma criança, ele sonda e ele fala, assim como Deus, né? Deus se agradou de Davi, Deus se agradou também de Salomão. Quando Salomão nasceu, Deus já se agradava, já amava Salomão, né? Logo assim que ele nasceu, Deus, ele já amava Salomão, né? É porque Deus conhece os nossos corações, igreja, né? E é no momento de dificuldade que ele observa e sonda os nossos corações. Então, seja fiel no pouco e Deus vai te confiar algo grandioso em suas vidas. Hoje eu estava aqui, né? Tá passando um fundozinho aí, tá? Deixa eu ver, coloquei o fundozinho aqui, coloquei, né? Hoje eu estava lavando aqui, igreja, o corredor aí para os irmãos entrar, e estava lembrando, igreja, eu jovem ainda, né? Jovem, né? Solteiro, né? Cuidando da casa de Deus, né? Fiquei morando logo quando vim da Bahia. A igreja pode sentar, em nome do Senhor Jesus, vou ser breve aqui, né? E eu vindo ali da Bahia, fui para São Paulo, capital, né? E uma igreja ali, vou citar o nome, que essa igreja eu dou muita honra para essa igreja, para esse pastor, uma igreja de Assembleia de Deus de Madureira, ali, pastor Davi, pastor carioca, muito generoso, muito amoroso, nos recebeu ali, né, de bom coração, eu e meu irmão. E
nós ficamos morando ali, né? Ficamos morando na igreja, nos quartinhos ali da igreja. Lá tinha vários quartinhos que serviam de salas de escola dominical, né? Ele falou assim: olha, vocês podem ficar aqui, a gente vai arrumar uns colchão aí para vocês dormir, né? E em troca disso aí, vocês ajudam aqui na limpeza da igreja e tal e tal. E a gente fazia aquilo com muito carinho, igreja, né? E eu, por eu ser muito curioso, né? Eu sei mexer um pouco com parte elétrica, né? Essa coisa de equipamento de som eu também sei mexer, né? Então eu acabava mais envolvido ali ainda com as coisas da igreja, mais ainda do que o meu irmão, porque eu cuidava dos equipamentos de som da igreja, os cabeamentos de guitarra, de instrumento, né? Que estava precisando de soldar, eu soldava, era técnico de som da igreja e varria a igreja, lavava os corredores da igreja. E hoje, igreja, eu estava lavando o corredor e me veio um filme assim. Falei: eita glória, um dia eu estava ali cuidando da casa de Deus e hoje estou aqui, né, como um pastor presidente, cuidando da igreja que o Senhor me confiou. Igreja, isso é maravilhoso, igreja. Isso é maravilhoso. A igreja é pequena, mas você pensa que Deus não está de lá de cima olhando o servo dele lá cuidando da igreja pequenininha, né? Ela meia dúzia de cadeiras, sei lá, né? Um púlpitozinho simples, né? Uma igreja simples e você está ali cuidando com todo carinho. Igreja, Deus observa isso, igreja. É isso que essa palavra está dizendo. Deus nos sonda, Deus nos mede, quando a gente está ali, no começo, quando a gente está pequenininho, mas a gente é fiel a Deus, né? A gente não tem nada, mas tem a honra ao Senhor, a fidelidade ao Senhor. Então isso é maravilhoso e foi muito gratificante, igreja. Eu me senti muito honrado hoje de estar aqui, né? Batendo uma água aí no corredor para os irmãos chegar, tá tudo limpinho. Uma certa vez, né? Ela é nessa igreja lá do pastor Davi, aí já tinha limpado a igreja, né? Lavamos os corredores e tudo. E aí daqui a pouco era culto da mocidade, né? E aí eu jovem, né? Tudo culto da mocidade, umas moças bonitas chegando, aquela coisa toda. E já eu e meu irmão arrumado e tudo. Aí daqui a pouco veio um abençoado de um gato, rapaz, e fez um cocô lá no corredor da igreja, né? Aí o pastor chegou assim, foi lá no grupo da mocidade, chegou no meu ouvido assim. Aí no meio do meu irmão falou assim: ô Ivanildo, Binho, tem um negócio lá, um trabalho para vocês fazerem lá no corredor, dá um pulinho lá rapidinho. Aí a gente ficou assim, sem saber o que era. Aí eu cutuquei meu irmão, e meu irmão ficou assim, meio assim. Eu falei: pode deixar que eu vou. Aí eu fui lá, e aí quando eu olhei, tava lá o abençoado do gato lá, né? Deu aquele trabalho, mas eu fui lá, igreja, limpei, né? E a gente tem aquela coisa de jovem, né? Falou assim: poxa, Senhor, eu não queria que as jovens, né, visse ali eu limpando aquele cocô ali. Mas igreja, aquilo ali era o mínimo para o que Deus, né, tinha para fazer na minha vida, né? A gente fica com aquele constrangimento ali, mas por dentro eu tinha aquela honra de cuidar da casa de Deus, igreja. E hoje que o Senhor nos confiou esse ministério, eu faço isso com muito amor, né? Com mais amor ainda, né? Os irmãos vê aqui, eu limpo os bancos aqui, limpo os púlpitos, coloco os ventiladores aqui no máximo aqui, né? Aí às vezes a pastora Camila até se incomoda aqui que o vento vai soprando a capa da Bíblia, as folhas da Bíblia e sopra o cabelo. Eu falo: não, se os irmãos reclamar, amém, pode diminuir, mas bota no máximo aí para os meus irmãos ficar ventilados. E é assim, igreja, é assim que a gente tem que ser fiel ao Senhor. Aí eu vou deixar para cuidar da igreja quando eu tiver lá uma igreja, sei lá, de 1.500 ou 200 pessoas. Não, né? A gente tem que cuidar da igreja do Senhor, tem que cuidar das coisas do Senhor. Ser fiel ao Senhor é no pouco, igreja. E pode ter certeza, pode ser que ninguém esteja vendo, mas o Senhor, Ele está vendo e sonda os nossos corações. Amém? Vamos louvar ao Senhor com mais um louvor. Enquanto isso, nós vamos estar adorando ao Senhor com os nossos dízimos e oferta. Você que está pelo YouTube, você pode estar abrindo o aplicativo do seu banco aí, escaneando esse código QR Code que está na sua tela. Você vai estar sendo direcionado para você contribuir via Pix com qualquer valor que você sentir no seu coração. Você que está nos ouvindo pelo aplicativo Radiosnet ou pelo aplicativo da rádio Chegou a Minha Vez, você vai clicar em contatos. Clicando em contatos, ali você já tem o acesso ao WhatsApp da igreja. É só copiar e colar o número, você já tem a chave Pix para você contribuir. E lá também tem o bannerzinho com o código QR Code, onde você pode estar escaneando também, se você preferir. Você que está pelo site, é só você
e rodando o site para cima assim, e aí você vai ver que tem um bannerzinho dourado com um botãozinho verde. Você clica ali e você já vai ter acesso aos dados bancários para você contribuir com qualquer valor que você sentir no seu coração, tá bom? Glória a Deus. Vamos louvar a Deus com mais um louvor e vamos adorar o Senhor com os nossos dízimos e ofertas. Glórias a Deus. Vamos dizer que o nosso Deus está aqui. Ele está aqui. Amém? Louvado seja Deus. Deus está aqui. Aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Vamos declarar isso, igreja. Deus está tão certo como respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Os feridos de alma são. Os feridos de alma são curados, Os cativos e oprimidos. os cativos e oprimidos livres são, Os enfermos e doentes são sarados. os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Quantos creem nisso? Erga as suas mãos, diga. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Eu quero ser como um jardim fechado, regado e cuidado pelo teu Espírito. Flua em mim, no meu interior, com águas vivas. Eu quero ser como um jardim fechado, regado e cuidado pelo teu Espírito. Flui em mim como uma manancial do meu interior, com águas vivas. Restaura o ser. Quantos querem ser restaurados por Ele? Para o teu amor. Para o teu amor. Somente para o Tua teu louvor. glória, pra tua glória. Para o teu amor. Obrigado, Jesus. Te amamos. Sua presença nessa noite. Para o teu amor. Aleluia. Obrigado por habitar em nós. Eu quero ser como um jardim fechado, Regado. Flua em mim. flua em mim como um manancial do meu interior, com águas vivas. Restaura o meu ser. Aleluias. Para o teu louvor. Glória a Jesus. Amém, meus irmãos. Vamos orar, vamos agradecer a Deus.
Vamos agradecer ao Senhor por sua fidelidade. Aleluia. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, queremos te agradecer, Pai, por tuas ricas bênçãos, Pai. Ó Senhor, quantas pessoas pensam, Pai, que ser abençoado é ter dinheiro, mas nós sabemos, Pai, que a tua rica bênção, Pai, não se compara, não se limita a ter dinheiro. Tantas pessoas, Pai, têm dinheiro, mas não têm paz. Deitam a sua cabeça e não dormem. Aleluias. Não tem alegria, não tem saúde, Senhor. E o dinheiro não pode comprar a paz, não pode comprar a saúde, não pode comprar o sono, a alegria. E são pessoas que são oprimidas, atormentadas, atribuladas, amarguradas, porque não tem a paz que excede todo entendimento, não tem a verdadeira bênção, a verdadeira prosperidade que o Senhor tem para nos dar, que é a tua prosperidade, Pai. O Senhor é rico, aleluia, mas a tua riqueza não é dinheiro, Pai. O Senhor é rico porque o Senhor é dono de todas as coisas. O Senhor é o Criador de todas as coisas. E tudo que o homem criou foi com a sabedoria que tu deste e com a permissão que tu deste, Pai. Porque ainda que o homem tivesse a sabedoria, mas o Senhor não desse a permissão, ele não poderia e não conseguiria criar nada. E nós te louvamos, Pai, que aqui tem uma igreja fiel. Aqui tem uma igreja, Pai, que ama o Senhor, que honra o Senhor, que adora o Senhor no pouco, no muito, aleluia, nas pequenas coisas e nas grandes coisas. Aqui tem uma igreja que te ama e que te adora. E nós te louvamos por tua fidelidade, pela fidelidade, meu Pai, na vida financeira, pela fidelidade, meu Pai, na vida sentimental, amorosa, espiritual, em todos os sentidos. Nós te agradecemos pelos testemunhos, Pai, aleluia, que os teus servos têm dado, Senhor, perante o Senhor, perante tua igreja, e os testemunhos que ainda virão, meu Deus. Nós te agradecemos pelas portas abertas, pela cura, Senhor, pelos milagres, pela paz. Nós te agradecemos, ó Deus, aleluia, por mais um mês o Senhor conosco, mais uma semana o Senhor tem sido fiel conosco, não tem deixado faltar o pão, o alimento, a água, o sustento. Aleluia, aleluia. Nós te louvamos, Pai. Obrigado por tua fidelidade. Abençoa, prospera, multiplica, Senhor, na vida dos teus filhos que têm sido fiéis ao Senhor, que têm sido generosos para com essa obra. Nós te pedimos, Pai, e te agradecemos. Multiplica 100 vezes mais na vida dos teus filhos. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Igreja do Senhor, eu quero dar oportunidade para os irmãos estar contando algum testemunho, alguma bênção. Amém? Nós já temos um testemunho que vai acontecer agora da nossa irmã Karina, né? Que é nossa ovelha, e vai estar, nossa irmã Karina vai ter oportunidade agora para estar dando um testemunho. A nossa irmã Karina é de Ribeirão Preto, São Paulo, e ela vai estar dando um testemunho de milagre, de cura, um testemunho maravilhoso. A nossa irmã está com oportunidade nessa hora, em nome do Senhor Jesus. E se tiver mais irmãos que quiserem aí, os irmãos podem estar levantando sua mãozinha e você também terá a oportunidade para você participar, né, dando o seu testemunho. Você que está também online, você pode mandar o seu testemunho que a gente reproduz aqui para que todos possam ouvir o testemunho da parte do Senhor e toda a igreja ter a sua fé edificada para a glória do nome do Senhor Jesus. Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus para receber a nossa irmã Karina. Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus? Glórias a Deus. Irmã Karina, seja bem-vinda em nome do Senhor Jesus. Aleluia, fique à vontade. Glória a Deus. Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Igreja, aqui é a irmã Karina, eu falo de Ribeirão Preto.
Eu venho dar um testemunho da pequena Luísa, que todos oraram, né, por ela enquanto ela esteve internada. Primeiramente quero agradecer a Deus, né, por honra e glória do Senhor Jesus. A Luísa está totalmente curada. Eu ouvi da boquinha dela esses dias e veio no meu coração dar esse testemunho. A Luísa, ela tinha muitas dores de cabeça. Ela falava que sentia todos os dias dor de cabeça, mas quando estava mais forte, aí ela sinalizava, né, que não aguentava para tomar remédio. E tinha muita sinusite direto, né, secreções assim, direto. Eu falava assim, brincando, não sei de onde sai tanto. Mas após ser internada, muitas orações pela Luísa, fazendo o tratamento, que não foi fácil, ela falou assim esses dias: eu corri, a semana passada ela voltou à natação, eu fiz as aulas de natação e não sinto mais cansaço, não sinto mais dores de cabeça. Até fomos no pneumologista, né, para iniciar o tratamento de asma, para ver se seria isso, mas nem compramos o remédio. Faz 20 dias que eu passei no médico com ela e hoje, assim, ela não tem nada, graças a Deus. Glória desde a Deus. Quando saiu do hospital, não sente dor de cabeça, não sente cansaço. Eu creio no milagre de Jesus e agradeço em nome de Jesus a todos pelas orações, os pastores, a pastora, a igreja. Quero agradecer muito mesmo, de coração. Deus abençoe a todos. Glórias Boa a Deus. noite. Glórias a Deus. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né, meus irmãos? Eu me compadeci muito, né, da situação da Luísa, né? Uma criança linda, alegre, que ama louvar o Senhor. A nossa irmã Karina falou que ela tem uma voz linda, né? E ela cantou para mim, né, irmãos? Cantou para mim quando estava internada, né? Eu fiz uma oração no WhatsApp, né? E pedi para a irmã colocar a oração para ela ouvir, né? E como eu sempre faço as orações cantando, né? E aí louvei e fiz a oração e ela ouviu junto. Depois ela falou que a irmã Karina falou que ela amava muito aquele louvor e ela cantou um pedacinho ali para nós e foi maravilhoso, igreja. Então, assim, é maravilhoso, igreja, quando nós cremos no poder do Senhor, confiamos e descansamos nele, né? E eu, igreja, se eu pegar uma causa, eu abraço mesmo, eu tomo para mim. Enquanto eu não ver o mover de Deus, eu persisto, igreja. Enquanto eu não ver ali o operar do Senhor, eu permaneço em oração. E a minha fé não diminui, não. A minha fé ela não se abala por demorar, ou por eu orar uma vez, ou 2 vezes, ou 3 vezes, e Deus ainda, né, não fazer, ou não concluir a obra. Eu sou persistente, igreja. Tem pessoas que oram uma vez e desistem, né? E eu tenho certeza, igreja, que não foi só as minhas orações, foram as orações dos santos do Senhor, né? A igreja orou também pela causa da Luísa, né? Desta família. Que Deus abençoe, irmã Karina, né? Que Deus abençoe a sua fé também. Se você não pedisse oração, é porque você não tinha fé. Se você pedir oração, é porque você crê no poder de Deus. E eu tenho certeza que a sua fé só se fortaleceu, né? A gente sabe, a gente muitas vezes se pergunta, né? Quando, principalmente criança, quando fica doente, a gente fala: oh Deus, por que o Senhor permitiu? É uma criança ingênua, né? Mas é como eu sempre digo, igreja, Deus sempre tem um propósito maior em todas as coisas que acontecem em nossas vidas, em todas as situações que acontecem em nossas vidas, por mais ruim que sejam, né? Deus, Ele tem algo muito maior para realizar em nossas vidas. Então, meça o tamanho da tua bênção, o tamanho do que Deus tem para fazer na sua vida, pelas dificuldades, pelas provações. Quando você vê que a provação tá terrível, tá grande, você pode ter certeza, né, que a sua bênção será muito maior do que toda provação, do que toda dificuldade. Amém? Vamos dar mais uma salva de palmas para o Senhor Jesus?
Glórias a Deus. Deus abençoe a irmã Karina, você e seu esposo, e a nossa querida Luísa, em nome do Senhor Jesus. Mais alguém? Não, né? Então vamos estar orando para estar trazendo a palavra do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai, queremos te agradecer, Senhor, glória a Deus, por esse testemunho, pelos louvores, Pai, que foram entoados a Ti, que foram oferecidos ao Senhor, ó Pai, por tudo que o Senhor já ministrou aos nossos corações, já pelas palavras, Pai, que o Senhor já tem liberado em nossos corações nessa noite. Muito obrigado, Senhor. Seja conosco, continua, Pai, abençoando os Teus filhos, para que todos possam ter um testemunho para contar, testemunho de milagres, de sinais, de maravilhas, e nós queremos ainda ouvir a Tua voz, Senhor. Fala comigo, fala com a Tua igreja, fala com o Teu povo, abre o nosso entendimento, revela a Tua palavra, usa a minha vida, Pai, que eu diminua e que o Senhor cresça, que eu desapareça e que o Senhor apareça nessa noite, e que eu seja apenas um instrumento do Senhor, um porta-voz do Senhor. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, como eu já disse, o tema de hoje é: como posso aprender a confiar em Deus? Esse tema, irmãos, é um tema muito relevante. A gente sabe que existem pessoas que têm, 5, 10, 15, 20 anos de cristão, mas não sabem como confiar em Deus, Até fala de boca que confia em Deus, mas não tem fé suficiente para vencer as suas lutas, para vencer as suas guerras, as suas provações, Não tem fé suficiente e nem sabe como adquirir essa fé. Então nós vamos estar hoje aprendendo a confiar mais no Senhor Deus, no nosso Deus. É um Deus tão poderoso, um Deus tão grandioso, e por incrível que pareça, igreja, temos dificuldade de acreditar em Deus. São poucos que têm uma fé plena no Senhor. São poucos, igreja. São poucos. E nós vamos entender o porquê que tão poucas pessoas, tão poucas pessoas têm uma confiança plena no Senhor. A gente vê, em toda a Bíblia aí também, foram poucos, poucos comparado a toda a Bíblia, claro, comparado a toda a Bíblia, foram poucos homens de fé, O que mais se destaca é o pai Abraão, Abraão, considerado o pai da fé, Mas a gente sabe que não é natural a grande massa, ter uma fé plena no Senhor. A grande maioria tem dificuldade de confiar no Senhor. Às vezes confia quando está tudo bem, quando tem, como eu posso dizer, quando você tem algo para se pegar, quando você tem uma expectativa, quando você tem uma expectativa em alguma coisa, aí você até fala que tem fé. Mas eu estou com fé que vai dar certo, porque eu tenho um contato assim, eu tenho um amigo assim, porque a minha formação é assim, porque a minha formação acadêmica é assim, é assado. Então, muitas vezes falamos que confiamos em Deus, mas na verdade estamos confiantes em coisas que não são Deus, em nossos próprios méritos. Não é verdade? Em nossa sabedoria humana, intelecto, muitas vezes nos apegamos a isso e até abrimos a nossa boca para dizer que confiamos em Deus, mas quando o calo aperta, como diz o outro, aí é que nós vemos se realmente confiamos no Senhor ou não. Não é verdade? Então vamos abrir aqui o nosso primeiro banner. Glórias a Deus. Vamos ler a nossa introdução aqui. Deixa eu tomar um pouco de água. Glória a Deus. A nossa introdução diz assim: não podemos confiar em alguém que não conhecemos, não é verdade? A principal razão por que devemos confiar em Deus é que Ele é digno de nossa confiança. Ao contrário dos homens, Ele nunca mente e nunca deixa de cumprir as suas promessas. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa.
porventura, tendo ele prometido, não fará? Ou tendo falado, não cumprirá? Como diz lá em Números capítulo 23, versículo 19. Ao contrário dos homens, ele tem o poder de realizar os seus planos e propósitos. Em Isaías capítulo 14, versículo 24, diz: jurou o Senhor dos exércitos, dizendo: como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Além disso, os seus planos são perfeitos, santo e justo, como diz em Romanos capítulo 8, versículo 28, que diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Vamos dar uma pausa aqui? Então, igreja, como nós acabamos de falar aqui, né? Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o seu propósito. Então, a prova que eu passo é segundo o meu propósito. A prova que você passa segundo o seu propósito, e você. Você está entendendo? É segundo o propósito que o Senhor tem para cada um de nós. Ele vai fazer com que aquilo nos favoreça de alguma forma, seja para o crescimento, seja para o amadurecimento, seja para te empurrar para algo. Muitas vezes a dificuldade te empurra. Nós temos tendência a nos acomodar, igreja. Temos tendência a nos acomodar, sabe? Nos acomodamos no sentido, quando é para orar, nos acomodamos, não queremos orar. Nos acomodamos, né? Em muitas vezes avançar em algo que o Senhor quer que avance, né? Seja na obra de Deus, seja até mesmo no seu ministério, no seu cargo, na sua profissão. Muitas vezes Deus quer te honrar e você está acomodado. Você está acomodado e você não avança. Aí Deus cria uma situação para dizer: ai, rapaz, te empurra por propósito. Por isso que não podemos murmurar, igreja. Por isso que não podemos murmurar. Tem situações que eu e a pastora Camila, nós passamos aqui e a gente nem conversa um com o outro. Fica ali, boca fechada. Os dois de boca fechada. Só o Miguel fala, né? Para não murmurar, igreja. Para não murmurar. Se você abrir a boca, você é tentado a murmurar. Então tem momentos, igreja, que você tem que calar e botar o joelho no chão. Calar e botar o joelho no chão. Mas nós queremos, muitas vezes, soltar aquilo ali, né? Quer desabafar. E aí você desabafa de uma forma que você vai se condenar, vai se prejudicar, ao invés de você, né, avançar, ao invés de você vencer aquela dificuldade, você vai ficar mais tempo, assim como o povo, né, que saiu do Egito, né, e não era para levar tanto tempo para chegar a Canaã, a terra prometida, né, mas eles ficaram ali mais tempo andando em círculo, por causa da murmuração, por causa da teimosia, por causa do comodismo. Eles não queriam falar com Deus, não queriam se relacionar com Deus. Deixa Moisés falar com Deus, deixa Moisés ouvir a voz de Deus. O que Deus falar, Ele fala para nós. Vocês pensam que Deus só queria falar com Moisés? Não, Deus queria falar com todos os líderes ali, né, das tribos, né? Deus queria falar com todos. Mas é bom quando você tem alguém ali, né, para orar por você, para interceder, para ouvir a voz de Deus e te dar um direcionamento. É bom. Mas nós não podemos nos acomodar por isso. Nós não podemos nos acomodar por isso. Amém, igreja? Então, dando continuidade aqui. Se nos esforçarmos para conhecer a Deus através da sua palavra, veremos que Ele é digno da nossa confiança, a qual irá crescer diariamente de acordo com a nossa busca. Então, nós já começamos a entender aqui que para que nossa
a nossa confiança em Deus, a nossa confiança, a nossa fé em Deus cresça, para que nós venhamos ter uma fé plena, uma confiança plena no Senhor, temos que conhecer o Senhor, né? Como diz aqui no início da introdução, né? Não podemos confiar em alguém que não conhecemos. Então toda dificuldade das pessoas confiar em Deus é porque não conhece a Deus. E é muito óbvio, quando você não conhece alguém, você jamais vai querer confiar. Você confia quando você conhece a índole da pessoa. Você fala, eu posso confiar no irmão Sérgio, eu posso confiar na irmã Neide, né? Eu posso confiar porque eu conheço a índole, eu conheço o caráter. Como as pessoas não conhecem a essência de Deus, elas têm a dificuldade, igreja. Ah, pastor Evandro, mas como é que eu vou conhecer essa essência de Deus se eu nunca vi Deus? A palavra de Deus. A palavra de Deus. Quanto mais eu busco aprender da palavra de Deus. Igreja, nós temos muito desejo de conhecimento, de aprendizado. Nós temos muito desejo. A gente quer cursos e cursos e cursos e cursos. A gente, né, tá no YouTube, a gente vai lá, né, busca um tutorial, né, que ensine a fazer algo, instalar algo, né, consertar algo. A gente está sempre buscando informação, né, aprender. Mas vamos ser sinceros, igreja, quando se trata disso aqui, ó, a gente não tem a mesma vontade. E aí na hora que vem a dificuldade, que você precisa da fé, você não tem fé. Você não confia. Porque não buscou estudar a palavra de Deus. Não buscou conhecer a Deus através da palavra. É triste, não é, igreja? Ô pastor Evanildo, mas por que isso acontece? Igreja, não é porque a gente quer. É a natureza do ser humano, a natureza pecaminosa que existe em nós, nessa carne, que está na nossa carne, por causa da descendência do pecado, ela nos puxa para qualquer outra coisa, menos para conhecer a Deus. Nós nascemos sem conhecer a Deus. Quando uma criança nasce, ela nasce sem conhecer a Deus. Ela nasce no sentido no sentido espiritual, ela nasce morta espiritualmente falando, ela nasce morta no sentido de conexão, né, com Deus. Ela nasce morta. É por isso que quando o homem aceita Jesus, ele nasce de novo, nasce ali, né, um novo homem, uma nova mulher. Agora nós morremos para o mundo e ressuscitamos em Cristo, né? Fala nasce de novo, mas não é do ventre da mãe, nasce da água e do Espírito, né? Nós nos ressuscitamos quando nós nos batizamos, nós sepultamos, né? Sepultamos o velho homem. Quando você se levanta das águas, você ressuscita com Cristo, né? E aí é onde nós entendemos que éramos mortos no sentido espiritual, estava desconectado com Deus, Deus vivo, eterno Deus, e nós, morto no sentido espiritual e desligado de Deus, somos como um filho que nasceu de um pai, né? Criado por um pai, mas nós nunca vemos, nunca conhecemos esse Deus, mas o Senhor deixou a palavra dele para que nós possamos conhecer esse Deus. Então todos nós, só que dentro de nós, igreja, dentro de nós temos um espírito que sente a necessidade de conexão com Deus. Por quê, Vanildo? Porque Deus é espírito e nós também temos espírito. E esse espírito, ele deseja se conectar com Deus. É por isso que as pessoas ficam procurando religião. Por isso que as pessoas ficam procurando religião o tempo todo, procurando se conectar com algo que é sobrenatural, com algo que está além do mundo físico. Por isso, por causa da necessidade do Espírito. Então, por mais que a pessoa diga, né, eu sou ateu, eu não creio em nada, não creio em diabo, não creio em santo, não creio em, né,
não creio em Deus, não creio em nada. Mas se você for observar, ele fica buscando um momento de conexão com alguma coisa, com misticismo, né? Aí ele vai lá para uma ilha deserta, ou para uma chácara, né, que tem muito verde. Ele fica lá no momento, aí ele fica sozinho, e ele quer lá meditar, né? Faz ali exercícios de meditação e tal, porque ele está tentando, às vezes isso é inconsciente, mas ele está tentando se conectar com algo. É o espírito dele, clamando a conexão com Deus, mas ele não conhece Deus, não sabe nem como buscar. Deus, ele cria meios para que essa pessoa se encontre, né? Mas muitas vezes o homem, por causa do orgulho, ele insiste em rejeitar a Deus. Ele busca, ele tenta essa conexão, né, em busca da paz, mas por causa do orgulho, ele aceita qualquer outras coisas que são, vamos se dizer, práticas, né, que sejam mais fáceis, mas a conexão com Deus, né, ele muitas vezes ele rejeita o conhecimento de Deus, ele rejeita por causa do orgulho e por causa do pecado. O homem tem vergonha de Deus por causa do pecado, assim como Adão e Eva se esconderam depois do pecado, porque eles tiveram vergonha de Deus por causa do pecado. É por isso que o ímpio corre de crente. É por isso que uma pessoa que não está, até mesmo cristão, que não está na presença de Deus, ele se esconde, não é verdade? Se esconde do pastor, se esconde daqueles irmãos que é labareda, que é fogo, que é de oração, se esconde, né? Por causa do pecado, igreja. Às vezes é inconsciente, ele não quer. Na lógica dele, ele fala, não vou se afastar dos irmãos, não, senão os irmãos vai perceber que eu estou correndo deles, vai perguntar por quê. Mas é inconsciente, a vergonha. Quer se esconder por causa do pecado. Então o homem também tem essa dificuldade de se conectar com Deus, de conhecer Deus, porque constrange, igreja. A santidade de Deus nos constrange. A santidade de Deus nos constrange. Você já se sentiu constrangido assim, quando você vê um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, você fica assim, com aquele receio, né? Você fala, olha, eu tenho que medir as palavras, né? Me comportar bem na frente desse. É uma mulher de oração, é um homem de oração. Você já se sentiu assim em algum momento? Eu já me senti, né? Quando eu estava buscando o batismo com o Espírito Santo, né? Lá em Alagoinhas, Bahia, na cidade onde eu nasci, né? Eu ia para a tarde da bênção, o culto das maravilhas, era uma tarde de igreja. Pense no mover do Espírito Santo. Era dirigido pelas irmãs, as irmãs de ciclo de oração, né? E eu queria muito ser batizado no Espírito Santo. Eu não perdia acho que era terça-feira, era terça ou era quartas-feiras, né? E eu não perdia a igreja. Eu, jovem, estava desempregado, uma prova terrível. Meu pai tinha recém aceitado Jesus. Meu pai era um empresário falido, né? E aceitou Jesus pela dor e tudo. E meu pai aceitou Jesus e Deus falou, vou quebrar ainda seu orgulho, ainda não vou abrir as portas, ainda não, vou dar só o suficiente até eu tratar você. E era aquela prova, igreja, era uma prova terrível, né? Tinha cortado água e luz e tudo, né? Meu pai fez uma gambiarra lá para ligar as luzes da casa, tudo, comprou umas lâmpadas 12 volts, e onde tinha lâmpada de 110 ele botou 12 volts, ligou na bateria, e era uma luta, igreja, era uma luta mesmo, né? E aí eu dizia, pai, eu vou para a igreja, vou buscar o senhor permite? Vai, meu filho, vai sim, vai, ora por nós. E eu ia lá, orava pela família, buscava o batismo do Espírito Santo. E, irmão, tinha uma irmã, Eliene, eu lembrei do nome dela, a irmã Eliene, pense numa mulher cheia de Deus. O olhar dela assim, Sérgio, parecia que tinha fogo. Tinha uns irmãos assim que, tinha vezes tinha alguém louvando, né, e tal, ia lá, ela estava no púlpito assim, sentada, daqui a pouco ela levantava assim, fitava os olhos em alguém, e ela vinha andando devagarzinho assim, meio que marchando, mas em câmera lenta, sabe? Igreja do céu, só faltava eu correr e dizer, meu Deus, será que ela vai vir em mim? Você imagina, igreja, a santidade de Deus. Você imagina a santidade de Deus, nos constrange mais ainda, igreja. E eu não estava ali numa vida de pecado, não. Eu não estava numa vida de pecado. Eu estava ali novo convertido, mas estava ali em santidade com Deus, buscando conhecer mais Deus, buscando experiências novas com Deus, buscando ser batizado com o Espírito Santo, né? E no dia que eu fui batizado com o Espírito Santo, aquela irmã botou a mão na cabeça, depois de vários dias indo ali, né?
buscando o batismo com o Espírito Santo, ia lá na frente, orava e eu não era batizado. Via várias pessoas sendo batizadas, eu não era batizado, não falava em línguas e tudo, né, e tal. Aí quando foi no dia que eu fui para ser batizado, igreja, aí a mão da irmã parecia que estava cheia de fogo assim na minha cabeça, assim, ó. Ela colocava a mão na minha cabeça, parecia que ela colocou foi uma tocha na minha cabeça, né? E foi maravilhoso, igreja, foi maravilhoso, né? Mas assim, eu tinha aquele temor, um certo constrangimento de falar com ela, né? E quando ela estava ali cheia do Espírito Santo, ministrando ali, né? A gente temia muito, sabe? Tinha aquele respeito, aquele temor, porque quando a gente vê o Espírito Santo de Deus na vida de alguém, igreja, constrange mesmo. A gente tem esse temor, porque é o Espírito do próprio Deus que está naquela pessoa, né? Então, maravilhoso, igreja, maravilhoso isso aqui. Vamos lá para o nosso segundo banner. Então aqui já entendemos que para que a nossa confiança em Deus cresça, isso vai depender do nosso conhecimento da essência do Senhor, do caráter de Deus, né, de quem Ele é. Nós temos que buscar ler a sua palavra, né, meditar na palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, e aí a gente vai conhecendo mais Ele, a nossa fé vai crescendo, né, diariamente, amém? Glória a Deus. Então vamos aqui para o nosso segundo banner, dando continuidade, que diz assim: podemos aprender a confiar em Deus quando vermos como Ele proveu, né? Como Ele provou, né? Como Ele provou ser confiável em nossas vidas e na vida dos outros, não é verdade? Então, quando nós começarmos a ver, né? Quando nós começarmos a ver o poder de Deus agindo em nossas vidas, o trabalhar de Deus em nossas vidas e na vida dos nossos irmãos, isso já é um bom começo para nós crescermos na nossa fé. Por isso que é bom ouvir testemunho. Por isso que é bom dar testemunho. Porque, querendo ou não, quando você dá testemunho, não fortalece só a fé dos irmãos. A nossa fé também é fortalecida. A nossa esperança é fortalecida, né? Eu me alegrei de ver hoje, a nossa irmã Karina hoje nos chamou à tarde, né? E para contar o interesse dela, a alegria dela contar essa bênção. Ela poderia dizer assim: ah, não, glória a Deus por isso, mas não vou incomodar o pastor, não vou, né? Não, ela poderia pensar assim, mas não, igreja, é algo maior do que ela, né? Eu achei assim, muito válido, né? Achei muito glorioso da parte de Deus, né? Essa alegria que ela teve de contar essa bênção, né? E dela ver ali a minha fé também fortalecida, eu me alegrando, a igreja se alegrando com o testemunho dela. Você pensa que a fé dela também não é fortalecida, igreja? A fé dela também é fortalecida, né? Então nós temos que ouvir sim testemunho e temos que também dar testemunho de tudo aquilo que Deus faz na nossa vida, seja das coisas simples, ou seja de coisas grandiosas. Nós temos que testemunhar. Eu procuro testemunhar de tudo, igreja. Eu procuro testemunhar de tudo, né? Então vamos lá. Lá em 1 Reis, capítulo 8, versículo 56, nós lemos: bendito seja o Senhor que deu repouso ao seu povo de Israel, segundo tudo o que prometera, né? Nenhuma só palavra falhou de todas as suas promessas, feita por intermédio de Moisés, seu servo, né? Então, nós vemos aqui a própria palavra de Deus, né? Testemunhando das maravilhas que o Senhor operou. Então, está aqui uma passagem que nós podemos ver, né? Pessoas testemunhando ali que Deus, da fidelidade de Deus. Podemos entender que o nosso Deus é fiel. Quando Ele promete algo, Ele não falha, Ele garante. Pode ter certeza que quando Deus fala algo em nossas vidas, Ele promete algo para nossas vidas, Ele é fiel para cumprir. Não só as suas promessas da Bíblia, mas as promessas que Ele promete para nós ali, na nossa intimidade com Deus. Ele nos promete, né? Ele promete, quando Deus revela para nós o que Ele tem para nossas vidas, né? Nós temos que confiar. Quando Deus
né, me entregou o ministério, eu tive que confiar no Senhor. Eu estou hoje, aleluia, tocando o ministério, pregando a palavra de Deus, cuidando de um povo, de um rebanho, de uma igreja, porque por causa de uma promessa, igreja. Por causa de uma promessa, né? Então nós temos que confiar no Senhor, tanto nas promessas da Bíblia, quanto nas promessas que Ele faz a cada um de nós, né? Na nossa intimidade e particularidade de cada um de nós, Deus também Ele tem suas promessas e nós temos que confiar, amém? Então o registro das promessas de Deus está em sua palavra, para que todos possam lê-lo, assim como o registro da sua realização. Documentos históricos verificam esses eventos e falam da fidelidade de Deus para o seu povo, amém? Então você vai em Israel, você vê lá, tem muitos documentos históricos que garantem que a palavra de Deus é verdadeira, que aqueles eventos de fato aconteceram. Não dá para você dizer assim, a palavra de Deus, ninguém sabe se é verdade, se tudo ali é verdade. Não, igreja, você for pesquisar a fundo aí, você for lá para Israel, você for lá para o Egito, você vai ver que existem documentos ali históricos, né, que foram verificados, que comprovam. Você vê no jornal da Record, né, no Domingo Espetacular, você já viu várias vezes, aí passou o Domingo Espetacular, mostrando ali vestígios das guerras, né, vestígios de coisas que aconteceram nas guerras, que estão lá até hoje. As muralhas de Jericó até hoje existem lá, né? Então, não podemos dizer que a palavra de Deus é mentirosa. A palavra de Deus é verdadeira, porque de todos os deuses que as pessoas intitulam deuses aí, nada se compara, né, à palavra de Deus, que é verdadeira, né? E existem documentos que provam que a palavra de Deus é verdadeira e de que esses eventos verdadeiramente, né, aconteceram, amém? Então todo cristão pode dar testemunho, e deve dar testemunho pessoal da confiabilidade de Deus ao vermos a sua obra em nossas vidas, cumprindo as suas promessas para salvar nossas almas e usar-nos para o seu propósito. Amém, igreja? Deus, Ele, desde o ventre da nossa mãe, Deus, Ele tem um propósito de nos usarmos segundo o propósito dEle. Não existe ninguém na face da terra que Deus não tenha um propósito. Até numa criança que nasceu do ventre da sua mãe e ali, em poucos dias de vida, o Senhor recolhe aquela criança. Deus tinha um propósito na vida daquela criança. Não podemos, né, não sabemos, tem coisas que a gente só vai saber quando estiver lá na glória, dialogando face a face com o Senhor, só vamos saber quando estivermos lá. Mas eu posso dizer, com a experiência que eu tenho, né, que a gente tem na palavra de Deus, muitas vezes o Senhor permite essas coisas para provar os pais, para provar a família, né? Mas não cabe a nós querer saber os propósitos de Deus, né, a fundo. Não temos que questionar a Deus, né, quando se refere aos seus propósitos. Eu, quando fui revelado, né, quando fui ungido a pastor, eu fiquei me perguntando, não foi um questionamento não, mas eu fiquei perguntando para Deus, falei, Deus, por que o Senhor não escolheu outra pessoa? Por que o Senhor não escolheu alguém mais formado, alguém mais, né, capacitado, vamos falar assim? E o Senhor falou assim, eu escolhi você, rapaz. Da mesma forma que eu escolhi Moisés, teimoso. Moisés falou, Senhor, o Senhor sabe, eu tenho dificuldade com as palavras e tudo, escolhe outra pessoa aí, Senhor. Rapaz, Deus teve muita paciência com Moisés, né? Naquela sarça ardente ali, Deus teve muita paciência com Moisés. Quando eu leio aquela passagem ali, eu falo, rapaz, se Moisés estivesse aqui do meu lado, eu ia dar uns cascudos nele. Porque... Mas sabe lá, Deus, se fosse um de nós, não sei, faria a mesma coisa.
Logo Moisés, criado no Egito, não foi criado conhecendo as leis do Senhor, né? Criado ali, né? Com os ensinamentos dos deuses, os falsos deuses ali do Egito, com a cultura egípcia, se tornou príncipe no Egito, depois matou um soldado egípcio, virou criminoso, fugiu do Egito, e quando voltou, foi para ser libertador da sua parentela, do seu povo. Olha que tremendo. Aí vocês pensam que foi por acaso que Deus escolheu Moisés, né? Não foi por acaso. Moisés foi poupado. Colocaram Moisés num cesto ali, naquele lago, até chegar nas mãos da filha do faraó. Nada foi por acaso, igreja. Nada foi por acaso. E nós vimos que ali tinha uma mãe que deu à luz um filho, não teve o prazer de criar o seu filho. Deus ainda deu um gostinho dela amamentar, né? Ela teve o gostinho de amamentar ali, sendo, né, filha do faraó, vamos falar, sendo adotada pela filha de faraó, né? Mas ela teve o prazer de pelo menos amamentar o seu filho. Olha como Deus é maravilhoso, né? Ele falou, tá bom, vou deixar você amamentar seu filho ali, mas esse aqui eu já separei para minha obra. E acabou, a igreja é assim mesmo. A gente não tem filho para nós. A gente tem aquela coisa, meu filhinho, aí, que é pertinho da gente, ai. E fica um dia na casa da avó, a gente fala, ai, que saudade, ai. A gente é assim mesmo. Só que não podemos, esse sentimento não pode estar mais forte do que o nosso desejo de submissão, e a soberania de Deus, os propósitos de Deus. Temos que nos submeter à soberania de Deus e os propósitos de Deus para a vida dos nossos filhos. Amém, igreja? Não podemos ter esse tal apego que nós temos a nada, igreja. Não é só pelos filhos, não, a nada. Se Deus quiser que você se desprenda da casa, se Deus quiser que você se desprenda da sua carreira profissional, Ele vai fazer você se desprender, e você precisa ser sensível a Deus. Não seja resistente como eu fui. Não seja resistente como eu fui. Você pode estar atrasando o plano de Deus para a sua vida. Muitas pessoas têm dificuldade de se desprender da vaidade. Ah, não, porque é uma vaidade com o corpo, com a vida, com a casa, com tudo, com a carreira, sabe? É uma vaidade. E eu era assim, igreja, uma vaidade que eu tinha de cantar, de carreira, muito dedicado, extremamente dedicado. Quando eu pegava, eu coloquei voz em 14 músicas, em um disco, com 14 músicas, dentro de 6 horas. Eles iam pagar 15 horas de estúdio para eu colocar essa voz. Eu falei, vocês estão malucos? 15 horas de estúdio? Falei, em 3 horas eu boto essa voz nesse disco do rapaz. 3 horas eu boto voz. Falei, vamos colocar 6, vai. Já que você está se confiando tanto assim, vamos pagar 6 horas de estúdio, que é por hora aqui, né? Lá em Goiânia, quando eu entrei no projeto Cleito Camargo, pagaram 6 horas de estúdio. Cheguei lá em 4 horas, eu coloquei a voz no disco todo. Terminei de colocar a voz no estúdio. O tempo que ficou lá, eu fiquei comendo umas bolachinhas que tinha e tomando café lá no estúdio, porque eu era muito dedicado ali, sabe? Decorava, se é para decorar a letra de uma música, eu decorava mesmo, muito dedicado. Ah, é blindado, minha carreira era blindado. Vem mulher querer me atrapalhar, e ninguém, filho, ninguém atrapalhava minha carreira. Eu deixava ninguém atrapalhar minha carreira. Aí Deus falou, rapaz, eu vou pegar você. Eu vou pegar você, né? Porque você nasceu com um propósito. E até quando você vai medir força comigo? Até quando você vai medir força comigo? Eu estava lá no Cleito Camargo e Deus dizia, o que é que você está fazendo aqui, rapaz? O que é que você está fazendo aqui? E eu saí do Cleito Camargo e insisti, carreira sólida. Deus falou, até quando você vai insistir com isso? Né? Aí eu falo de Moisés, aí me encontro igual a Moisés, teimando com o Senhor. Olha aí, né? Fui também teimoso com o Senhor, né? Porque o Senhor me chama
para o Senhor me chama para o chamado eclesiástico há muitos anos, né? Desde o começo ali da minha fé que o Senhor me chama, né? Para o ministério eclesiástico, e eu sempre fugi por causa da minha vaidade. Então tome muito cuidado com a vaidade, porque você pode atrasar o plano de Deus, e muitas vezes, né? Muitas vezes Deus pode até desistir de você, se você realmente medir força com Deus e não quiser. Deus também não vai te obrigar, porém você vai, né? Não vai viver os planos de Deus para a sua vida, e com certeza os seus planos que você decidiu viver, os seus próprios planos, você será frustrado em viver os seus próprios planos independente, porque Deus não tem nada a ver com os planos seu independente. Ele tem responsabilidade com o propósito dele para a sua vida, que desde quando você nasceu, ele já tem aquele propósito. Se você se submeter a esse propósito, aí sim ele se responsabiliza e ele vai fazer com que você seja bem sucedido. Caso contrário, se você querer viver o seu propósito independente da vontade dele, aí agora Deus não tem mais responsabilidade com isso. Amém? Então, dando continuidade aqui, né? Ele nos consola com a paz que excede todo o entendimento, ao corrermos a corrida que ele planejou para nós. Então, até para você, até para nós vivermos essa paz que excede todo entendimento, igual nós pregamos aqui, né? Acho que a semana passada, né? Nós temos que correr essa boa corrida que ele planejou para nós. Temos que obedecer a palavra de Deus, fazer tudo do jeitinho que ele manda, né? Obedecer a direção que ele nos dá. Aí agora, né? Buscar, praticar, fazer o bem. Aí agora vamos viver essa paz que excede todo o entendimento, né? Como diz lá em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, também Hebreus capítulo 12, versículo 1, tá? Então, quanto mais experimentamos da sua graça, fidelidade, bondade, mais confiamos nele. Amém? Lemos depois, também vocês podem ler depois o Salmo 105, versículo 5, e também Isaías capítulo 25, versículo 1. Ok, igreja? Vamos correr aqui. Vamos para o nosso terceiro banner. Glória a Deus. Uma terceira razão, né? Uma terceira razão para confiarmos no Senhor, para confiarmos em Deus, é que realmente não temos outra alternativa, né? Se nós não confiarmos em Deus, qual seria a outra alternativa para confiar a não ser em Deus, né? Em quem devemos confiar? Em nós mesmos ou em outras pessoas, né? Ou em outros que são pecadores, imprevisíveis, não confiáveis, né? De sabedoria limitada e que frequentemente fazem escolhas e decisões influenciadas pela emoção, né? Ou, ao invés, devemos confiar em Deus, que é todo-poderoso, onisciente, gracioso, misericordioso e amoroso, sabendo que ele tem boas intenções para nós. Não é verdade? Então, ainda que nós não conhecemos o Senhor plenamente, ainda que não conhecemos o Senhor profundamente, é muito óbvio que nós temos que temos que confiar mais no Senhor do que confiar, né, em pessoas ou em deuses que não existem. Não é verdade? Então a escolha deve ser muito óbvia, mas na maioria das vezes deixamos de confiar em Deus por não confiarmos pessoalmente, por não conhecermos pessoalmente. Não é verdade, igreja? Essa a escolha é muito óbvia, né? Que deveria confiar mais em Deus, mas na maioria das vezes nós deixamos de confiar no Senhor porque não conhecemos Ele pessoalmente. Se a gente conhecesse Deus pessoalmente, igreja, seria mais fácil, né, de confiar. Mas até mesmo os discípulos ali, eles tiveram dificuldade.
Tomé, depois que Jesus ressuscitou, ele teve dificuldade de acreditar no Senhor. Ele teve que tocar. Só acredito se eu tocar nas mãos, né? E ali onde ultrapassou a lança, né? E Jesus deixou ele tocar, né? Pode tocar, Tomé. Aí ele tocou ali onde traspassou a lança, né? Aí ele creu, né? Então, assim, mesmo você vendo a Deus, né? A gente, como eu expliquei, por causa do DNA do pecado, essa tal da natureza humana, ela nos tira, né? Nós tendemos a confiar em qualquer outra coisa, menos em Deus, por causa da natureza humana. Mas nós não podemos nos submeter a essa natureza, até porque nós em Cristo, essa natureza, ela tem que ficar lá atrás. O apóstolo Paulo chama da velha natureza, amém? A nossa nova natureza em Cristo é quem deve falar mais alto, amém? A verdade é que, como já foi dito, não podemos esperar confiar em alguém que seja essencialmente um estranho para nós. Não podemos esperar confiar em Deus sem conhecer nele, igreja. Não fique tendo, Senhor, aumenta a minha fé, eu quero confiar mais no Senhor. Tudo bem, você pode orar sim, mas ore acompanhado da leitura da palavra. Ore e leia a Bíblia. Se você só orar e você tiver preguiça de estudar essa palavra, você não vai, Deus ele vai continuar sendo um estranho para você. É muito lindo servir a Deus, ir a uma igreja, participar de culto, isso é muito lindo, mas você precisa no seu íntimo, porque na hora do perrengue o pastor não está lá. Na hora do perrengue você não está na igreja, você está na sua casa, você está no seu trabalho, você está vivendo a sua vida. Então todos nós, igreja, precisamos buscar a Deus, conhecer a Deus na nossa intimidade, no nosso secreto. Porque ali, quando você busca conhecer a Deus no secreto, no seu íntimo, quando você passar os perrengues, você pode até falar com o pastor, pedir para o pastor orar, você vai vir para a igreja buscar Deus, mas você vai ter a sua própria experiência e a sua fé, com certeza, ela vai se fortalecer ali no seu secreto. A sua fé vai se fortalecer vivendo as suas próprias experiências, né? E você vai construir isso, você no seu secreto buscando conhecer a Deus. Amém, igreja? A época que eu mais cresci em conhecer a Deus não foi 15 anos, né, debaixo de uma denominação, né? Foi quando veio a pandemia. Praticamente 3 anos sem congregar, porque ninguém estava congregando. Nós congregando online, ficamos 2 anos no online, né? E não era a nossa igreja, né? Não era a nossa igreja, não éramos pastores ainda. E foi a época que eu mais cresci em conhecer a Deus, igreja. Foi a época que eu mais cresci em conhecer a Deus, porque não tinha pastor, os pastores não podiam vir nas casas, não. Os pastores nem podiam vir na casa. Teve uma certa vez que a gente até chamou o pastor para vir, a mulher do pastor falou, não vai não que o bicho está pegando aí, está todo mundo de Covid. Segurou o pastor, não deixou o pastor vir. E mesmo a esposa do pastor ali, sendo rígida com ele, né, cautelosa, o pastor, mesmo assim ficamos sabendo que o pastor pegou Covid, né? E foi bem na época que o Miguel nasceu, e aí tinha que orar pelo Miguel, né, apresentar o Miguel a Deus. Eu falei, e agora? Eu ia chamar o pastor para apresentar o Miguel, e agora o pastor está de Covid. O Senhor falou, você mesmo vai apresentar. Vai lá, pega teu filho aí, apresenta a Deus, abre a palavra, né? E eu mesmo apresentei o Senhor. Então foi ali, igreja, no meu secreto, no nosso secreto, que nós crescemos em Deus, conhecemos a Deus, a essência de Deus. Não tinha pastor, não tinha ninguém, agora era nós com Deus. Se Deus não viesse, se eu não buscasse a Deus e Deus tivesse ali um encontro com Deus dentro da nossa casa, igreja, não iríamos crescer. Íamos estar ali sempre dependendo do apoio do pastor, sempre do auxílio do pastor. Não que isso não possa ter, mas não podemos estar sempre dependendo, né, desse apoio do pastor ali, desse, né,
usando o pastor ali muitas vezes de amuleto, amém? Então, tudo que precisamos saber sobre Deus, Ele graciosamente disponibilizou na Bíblia, que é a sua santa palavra para o seu povo. Então o resumo é: conhecer a Deus resulta em confiar nele. Amém, igreja? Vamos ficar de pé. Glórias a Deus. Vamos fazer um voto com o Senhor nessa noite. Eu quero estar orando pela igreja do Senhor, e eu desafio a igreja, lanço um desafio para a igreja buscar conhecer mais dessa essência de Deus. Sinta o desejo de ter experiências maiores com Deus, igreja. Busque isso, busque os dons espirituais, busque ser usado por Deus. Busque ser usado por Deus. Não busque só a cura, não busque só o sucesso ministerial, não busque só o sucesso profissional, não busque só isso não, igreja. Eu te desafio a você buscar como prioridade o conhecimento de Deus, a essência de Deus. Você conhecendo a essência de Deus, eu duvido que você não vai se apaixonar mais por Ele. Você vai sentir mais desejo de orar, você vai sentir mais desejo de louvar, de ouvir louvores, de cantar louvores, de servir a Deus, de servir na casa de Deus, de ajudar os irmãos. Você vai sentir mais desejo. Por isso, igreja, quando você começa a conhecer ao Senhor no profundo, a sua fé aumenta. Por mais que demore o processo que todos nós passamos por processo, por mais que demore o processo, você vai passar no processo ali, ó, dizendo: tá bom, Senhor, eu aceito. Se eu tiver de passar por isso, Pai, amém, Pai, eu vou passar. Amém, igreja? Tudo isso é quando você busca conhecer mais do Senhor. Amém? Busque, igreja, ler os evangelhos. Não se apega a começar. Eu quero começar a ler a Bíblia ali de Gênesis, Apocalipse. Tudo bem, você pode ler, mas busque conhecer ao Senhor, o Senhor Jesus Cristo, ali a partir dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos. Aí você vai conhecer a essência de Deus. Amém? Você pode ler um capítulo do Novo Testamento, dos Evangelhos, e um capítulo de Gênesis. Você pode ler assim, e aí você vai conhecer a Bíblia toda, mas aí você vai conhecer a Bíblia toda acompanhado com a essência de Deus. Amém, igreja? Então, vamos orar ao Senhor e vamos pedir ao Senhor que nos ajude a gente buscar como prioridade esse conhecimento de Deus em nossas vidas. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, Pai, te agradecemos por esta palavra tão poderosa, Senhor. Que palavra poderosa que nos ensina, Pai. O Senhor nos deu aqui uma chave, um gatilho, Senhor, aleluia, para buscar, Senhor, aprender, meu Pai, como aprender a confiar mais no Senhor. E nós te louvamos e te agradecemos, Pai, e te pedimos, meu Deus, nos ajuda, Senhor, nos ajuda a buscar como prioridade esse conhecimento do Senhor, conhecer mais a Tua Palavra, Pai, e conhecendo a Tua Palavra, estamos conhecendo mais do Senhor, e o Senhor não mais será como estranho para nós, o Senhor não mais, meu Pai, tornará longe para nós, Pai. Quantas vezes, Senhor, oramos ao Senhor e até falamos contigo como se o Senhor estivesse tão longe, meu Deus, aleluia, mas eu creio, Pai, que a partir de hoje, Pai, vamos estar buscando o Senhor de forma, Pai, profunda, conhecendo a Tua essência, Pai, e não mais acharemos que o Senhor está longe, não mais, Pai, falaremos contigo como se o Senhor fosse um estranho, Pai. Não mais confiaremos no Senhor como se o Senhor fosse um estranho, mas crendo que o Senhor é um Deus íntimo, um Deus, meu Pai, que nós procuramos ter um tempo, Pai, passar um tempo com o Senhor. Quando nós estamos, Pai, aleluia, buscando alguém para casar, buscando alguém, meu Pai, para viver a nossa vida, nós queremos ficar mais tempo, Pai, tirar mais tempo a sós com essa pessoa, para que nós possamos conhecer no profundo o caráter dessa pessoa. E porque muitas vezes, meu Pai, aleluia, não sentimos esse desejo, meu Pai, de tirar mais tempo com o Senhor, a sós com o Senhor, aleluia, para conhecer esta essência maravilhosa que o Senhor tem, Pai, aleluia. Então que caia por
terra, meu Deus, a nossa natureza humana que nos impede, nos afasta de conhecer o Senhor plenamente, como o Senhor é, Pai, de conhecer esse Pai que nos criou, que nos ama, que deu seu Filho para morrer por nós, aleluia, que nós temos a curiosidade, Pai, o desejo e a curiosidade de conhecer este Pai tão maravilhoso, o qual nos deu a vida e o qual, meu Pai, aleluia, nos aceitou, aleluia, como filho, aleluia, e somos herdeiro de toda a sua riqueza, de todas as suas promessas, ó Pai. Nós, aleluia, pedimos esta bênção, pedimos essa ajuda para o Senhor, para que nós possamos priorizar, aleluia, o conhecimento do Senhor, da tua essência, e já te agradecemos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, igreja? Quantos podem dizer glória a Deus por essa palavra? Glória a Deus por essa palavra, igreja. Na terça-feira vamos estar trazendo aqui a nossa série, né? A essência de Jesus, amém? A essência de Jesus, de Gênesis Apocalipse. Nós vamos estar aqui, né, dando continuidade com a nossa série no culto de evangelismo na terça-feira, o culto online às 19 horas, irmãos, não percam, tá bom? Falamos, o primeiro capítulo a gente falou de Gênesis, né? Nós lemos em Gênesis, nós vamos falar da essência de Jesus também em Êxodo, tá? Sempre no estudo a gente traz outras referências junto, mas a gente vai tentar trazer na ordem aí de Gênesis Apocalipse para os irmãos entender aí, né? Aonde não cita o nome Jesus, sempre tem, aleluia, algo que aponta para Jesus. Então é isso que nós vamos entender em toda essa série, tá bom? Na quarta-feira, o Quarta da Bênção, culto Quarta da Bênção presencial às 19 horas com a pastora Camila Gomes, e a palavra da Quarta da Bênção no canal do YouTube da pastora Camila Gomes às 19 horas, irmãos, não percam aí com a série Os Frutos do Espírito, dando a continuidade aí, tá bom? E no domingo temos aqui o culto da família, não sei, deixa eu ver se já vai ser Santa Ceia, acho que não, né? Deixa eu ver, próximo domingo já vai ser Santa Ceia, tá bom, pessoal? Então próximo domingo vai ser dia 1º, tá? Primeiro domingo do mês vai ser culto da família com Santa Ceia. Os irmãos não faltem, por favor, os irmãos não faltem em nome do Senhor Jesus, tá bom? Todos que forem batizados e estão em comunhão com Cristo, em comunhão com a igreja, podem também participar da Santa Ceia online, seguindo aí a ministração em nome do Senhor Jesus, né? Lembrando que os irmãos que estão online devem se preparar para comprar o pão, né? Preparar o pão e o suco de uva para estar participando no momento da ministração, ok? Glória a Deus. Então, tá dado os avisos aí, a nossa rádio 24 horas para os irmãos que estão ouvindo aí e se edificando. A nossa rádio igreja vai estar disponível, em poucos dias vai estar disponível também na Alexia, tá bom? Na Alexa, aquela caixinha lá que você fala, Alexa, rádio chegou a minha vez, ela vai estar disponível lá também, já está no processo de aprovação da Amazon, então em breve vai estar disponível aí para você, no conforto da sua casa ou no seu carro, você só fala, rádio chegou a minha vez, Alexa, ela vai estar trazendo e tocando para você a rádio aí, né, com uma qualidade excelente para a glória do nome santo do Senhor Jesus. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus e dar a bênção apostólica. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por mais este culto poderoso, Senhor, por tudo que o Senhor ministrou em nossos corações, Pai, nesta noite. Muito obrigado, Pai. Seja conosco, dá-nos uma noite de paz, Senhor. Livra-nos, Pai, do terror noturno. Leva-nos para as nossas casas em paz, para que nós possamos estar, aleluia, com a nossa família em plena paz, meu Deus. Livra-nos de todo mal. Dá-nos uma semana abençoada na Tua presença. Esteja conosco, com a nossa família, Pai, aleluia, em nossa casa, em nosso trabalho, na rua, onde quer que estejamos, Pai, que a presença do Senhor seja notável em nossas vidas, para que venha impactar e contagiar outras vidas, outras pessoas, e que nós possamos estar debaixo da Tua bênção, debaixo da Tua direção, e todos nós possamos ter uma semana abençoada e um início de mês abençoado, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém?
todos estendam as suas mãos, receba a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja com todos nós, desde agora e para sempre. Que todos digam amém, glória a Deus, graças a Deus. Vamos dar uma salva de palmas bem forte para Jesus. Glória a Deus, meus irmãos, Deus abençoe. Termina aqui o nosso culto. Obrigado por estar conosco. Obrigado pela sua audiência. Fique ligado em nossas programações. Inscreva-se no canal do YouTube Igreja Nova Aliança com Cristo. Deixe o seu like e ouça nossa rádio 24 horas. Link na descrição. Tenha uma ótima semana e que Deus abençoe.